Cláudio. Bom dia, Augusto. Então, meus irmãos, vamos agora iniciar nosso culto semanal, agradecendo a Jesus por uma bela semana de trabalho, um trabalho produtivo. Deus tem abençoado muito as nossas vidas, e por isso somos gratos. Agradecemos a melhora de nosso irmão Hélio e oramos para que a dor do pescoço dele desapareça por completo. Ele precisa da sua saúde integral, porque os velhinhos de Itamira necessitam da sua atuação. Por isso, os mensageiros misericordiosos de Jesus, os mensageiros de Deus, os anjos de Deus, possam manifestar sua misericórdia, aliviando o pescoço do nosso irmão Hélio, para que ele possa trabalhar livremente. Rogamos também pelo Espírito desencarnado, como é o nome dele só? Do Ravile, que Jesus e Maurina, que Jesus receba esses irmãos no plano espiritual, eles são evangélicos, talvez tenham dificuldade de adaptação, que eles possam receber os cuidados necessários pelos mentores que trabalham na área de recepção dos desencarnados. Rogamos ainda, Jesus, pelos nossos irmãos que se encontram enfermos nos hospitais. A Covid-19 começa a crescer de novo no país, assombrando as autoridades médicas. Que os irmãos, portanto, tenham cuidado. Ainda esta semana também voltei a receber casos de dengue confirmado no laboratório. Já tive, eu tratei na semana passada vários casos de chikungunya e uma suspeita de um caso de zika também. Portanto, vocês todos, cuidado com os mosquitos, atenção com o jardim, com vaso de flores e outras coisas que possam acumular água e atrair os mosquitos. Mestre Jesus, tende compaixão dos povos ucranianos e também dos povos africanos. Hoje eu fiz uma leitura que me mostrou, e assisti um filme também, que mostrou a gravidade das guerras africanas, onde os Tutsis eliminaram, aliás, os Hutus eliminaram 1 milhão de Tutsis em menos de um ano. Portanto, às vezes a gente está focado na Europa e tem coisas graves acontecendo na África. E Jesus tenha compaixão desses povos que andam guerreando. Que se faça paz em todo o planeta. Que os dirigentes que agora prescrevem as guerras, estimulam as guerras, estimulam a desunião, possam ser confundidos e que desapareçam essas guerras, para que haja paz em todo o planeta, porque precisamos de fraternidade, de amor, de concordância e de, acima de tudo, respeito pela vida humana. Mestre Jesus, que a vossa misericórdia se faça também pelas pessoas que se encontram em albergues, pelos idosos que se encontram em abrigos e pelos que se encontram também nas ruas, nas esquinas, nas marquises. Que possam ter o seu frio amenizado por cobertores generosos. Que assim seja. Rogamos, Jesus, aos mensageiros vossos, que possam magnetizar a água colocada neste ambiente com esta finalidade, para que esta água adquira propriedades especiais. E assim como aconteceu nas bodas de Caná, quando a água transformou-se no melhor dos vinhos, que pelo vosso poder, Jesus, esta água mude, transforme-se as suas moléculas, de maneira que esta água transforme-se em tônico energético, capaz de revitalizar todas as células de nosso organismo. Um medicamento eficaz contra todas as doenças do corpo e da alma, que assim seja.
e que essas vibrações se estendam por todos que fazem parte dessa corrente, magnetizando a água em suas residências. Rogamos, Jesus, que tenhas compaixão do Espírito desencarnado de Antônia Frigério, que ela possa ser atendida pelos vossos mensageiros no plano espiritual e que assim ela possa conseguir paz, serenidade, tranquilidade e a certeza de que o que foi da terra fica na terra. Partimos para uma nova vida no mundo espiritual. Porque, na verdade, todos nós somos irmãos e ninguém é de ninguém. Apenas somos irmãos, pelos quais devemos manter o perdão, a compaixão, a caridade e o amor. Mas seguirmos as nossas vidas, na certeza de que lá na frente as portas e as janelas estarão abertas para nós e haverão novos amores, novos sonhos e novas realizações. E eu peço aos irmãos que anotem aí no papel este capítulo da Bíblia. É a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 53 a 57. Anotem aí, repetindo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 53 a 57, porque é o resumo do trabalho nosso da doutrina espírita. Isso aí pode ser importante que vocês leiam e interpretem o que ali está escrito, que, aliás, é muito claro, acerca da desencarnação, acerca da vitória sobre a morte. Porque todos nós tememos a morte porque vemos tudo desaparecer, tudo morrer. Mas, para nós que temos o conhecimento espírita, é menos doloroso, é um pouco mais ameno. Como dizia Jesus, o meu fardo é leve. E, realmente, com Jesus e a sua mensagem de eternidade, o fardo é leve e o medo da morte se dissipa um pouco. Levantamos os olhos para vós, ó Eterno, e nos sentimos fortificados. Sós a nossa força, não nos abandoneis, ó meu Deus, esmaga-nos o peso das nossas iniquidades, ajudai-nos, Senhor. Conhecendo as fraquezas de nossa carne, não afasteis de nós as vossas preciosas vistas. Somos fracos, ó Pai, mas vosso amor nos sustentará. Somos devorados por uma sede ardente. Fazei jorrar a fonte de água pura e cristalina da verdade e do bem, que ficaremos saciados, Senhor. Que a nossa boca não se abra para murmurar contra os aborrecimentos e as aflições do dia a dia, mas sim, bom Pai, para cantar os vossos louvores. Porque só vós sois bom, só vós sois justo e nos perdoas, Pai. Sois o fim, sois o objetivo das nossas existências. Bendito e louvado seja o vosso santo nome, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por isso iniciada a reunião de estudo da noite. Viva Jesus! Deus está presente. Vamos à leitura. Incompreensão. Faz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar e salvar alguns. Paulo, 1 Coríntios, versículo 9, 22. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos do teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observar-lhe os princípios antes da ação.
Descer para ajudar é arte divina de quantos alcançaram conscientemente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sobre o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo para que o teu socorro não se faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinitivamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores, ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes habilitados em massa, e sim alguns poucos cada ano. Toda mordomia reclama noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e descanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo da matéria densa reverte-se de lodo quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se semelhança da nossa fraqueza, para que lhes testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E, nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que, para a vitória do bem, se faz fraco para os fracos, fazei-se tudo para todos, a fim de, por todos os meios, chegar a erguer alguns. Isso aí é um alerta para quem usa de frases grosseiras, de frases exageradas para coisas simples. Ora, meus irmãos, existem até maneiras mais fáceis de dizer um não. Tem não que é dado de tal forma que a pessoa que recebe o não sempre encontra algo que faz com que ela não antipatize aquela pessoa que lhe deu o não. Porque foi um não com esperança, foi um não carinhoso, um não discreto, um não humilhante, dito de forma e em local adequado, de maneira que a pessoa não sai dali humilhada, nem triste, nem desencantada. Um não com esperança de um futuro sim. Enfim, há muitas maneiras de se dizer as coisas sem usar de palavras ásperas, porque a aspereza, às vezes, tira até o encanto da ajuda. Muito mais gozoso, muito mais interessante para a pessoa que recebe um gesto de amor é que a pessoa transmita com afabilidade, com doçura, as palavras que precisam ser ditas. Porque quando ditos com aspereza, até um benefício acaba sendo amargo e humilhante para aquele que recebe. Então, meus irmãos, ter cuidado com o excesso de energia nas palavras que proferimos, na maneira como colocamos as coisas, porque pode suceder que na assistência a um enfermo, usando de palavras ásperas, possamos ter a rejeição do próprio doente ao nosso concurso. E aí, de que adiantou termos boa vontade? De que adiantou termos amor? De que adiantou termos o desejo de servir? Se o nosso serviço acaba sendo rejeitado por aquele a quem deveríamos servir. É esse cuidado que devemos ter em nossas palavras. E a palavra está franqueada a todos vocês.
Aconteceram. Como diz Isa Helena, todo mundo está refletindo. É bom que seja uma reflexão para todos, né? Que eu conheci um político, já é falecido, né? De um município vizinho, que ele nunca dizia não para quem quer que seja, e nunca deixava de receber as pessoas que o procuravam para pedir coisas a eles. Recebia todos com um sorriso, com habilidade, mas nunca fez nada que eu me lembrasse, pelo menos para mim. Mas eu nunca deixei de ser amigo dele, nunca deixei de simpatizar com ele, porque ele tinha essa facilidade de receber a todos com um sorriso, com afago, carinho. E o não dele não era um não, era talvez, era quem sabe mais tarde, de maneira que o não acabava não humilhando, não martirizando e nem tirando a esperança de quem ia procurar ele. E foi um político muito bem sucedido, foi prefeito 2 vezes da cidade vizinha, né? Jesus Moura, que Deus o abençoe. Eu gosto dele, o espírito dele ser abençoado por Jesus. Esse era o político perfeito. Nunca eu vi ele dizer não para ninguém, e nem para mim também. Contudo, fazia o que queria, mandava e desmandava, e não fazia a nossa vontade, mas não deixava a gente triste, porque era a afabilidade e a doçura com que ele nos tratava, que nos encantava, e fazia que a gente perdoasse o não que ele acabava dando na prática, embora não desse na teoria. É assim, meus irmãos. É a maneira, muitas vezes não é o dizer o não, não é o solicitar alguma coisa, é a maneira e a energia que nós empregamos para fazer aquilo. Muitas vezes energia desnecessária. Quando com palavras carinhosas e doces, poderemos manter um diálogo mais perfeito, mais verdadeiramente fraternal com nossos irmãos. Isso que eu falo fraternal com nossos irmãos é também com gente de casa, não é somente com os da rua e fora. Né? Ser fraterno também com os de casa. Ô pai, essa leitura, ela faz parte do que você pediu para ler, São Paulo a Coríntios? Não, aí foi outra coisa. Gilca leu, mencionou isso aí na leitura. Não, mas aquela que eu falei sobre para ler diz respeito à questão da morte, ou melhor, do desaparecimento, do medo da morte. A morte é vencida. Não foi 1 Coríntios? Sim, mas os versículos são outros. É com relação à morte. Leiam. Está sendo gravada esse nosso evangelho, então depois vocês vão repassar e vão ver o que eu falei. Essa parte que eu falei é referente à morte, que nós espíritas não devemos temer, como outros irmãos que não têm o conhecimento que nós temos, temem. Não que a gente não sinta medo, que todo mundo sente, mas que seja um medo mais tranquilo, como dizia Jesus, um medo mais suave, mais aliviado, porque com Jesus tudo é tranquilo, tudo é calmo, né? O fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Então, essas coisas também mortes, tudo se torna uma coisa quase que natural. Tão natural quanto nascer. Nascer faz parte da vida, como morrer faz parte da vida também. São fatos diferentes, porém, fazendo parte da própria vida. Quando nós começamos a viver, já começamos a morrer. Um dia a coisa acontece, porque o corpo é uma máquina. E como máquina, os nossos sistemas se desgastam também. E chega um dia que o desgaste não permite mais a vida do corpo, e aí o espírito sai livre. Isso é uma coisa esperada por todos nós. Vai acontecer comigo, vai acontecer. Vou dar essa péssima notícia para todos vocês vão morrer, viu, gente? Todo mundo vai morrer. Ninguém vai ficar vivo aqui. Mas, como disse Emmanuel, Chico Xavier, que uma vez que o Xavier conta que ele estava no avião, né? E o avião começou a pegar umas camadas de ar violenta, e o povo todo se desesperou, e ele, o Chico Xavier, começou a gritar: meu Deus do céu, aí Emmanuel apareceu para ele: se acalme. Mas nós vamos morrer. Morra com a educação. Morra com a educação. Então, meus irmãos, vocês procurem ter cuidado no excesso. Não é que não tem que dizer. Às vezes nós temos que dizer algumas coisas sérias com nossos irmãos, especialmente filhos, né? Filhos, até amigos mesmo, né? Mas
não é o dizer, é a maneira como diz, é a carga energética que vocês lançam quanto diz. A rispidez, isso é que não há necessidade de rispidez. Há necessidade de se dizer as coisas, mas sem rispidez, sem excessos, apenas dizer. Ou então, dar à pessoa uma condição que não machuque ela. Não há necessidade disso. Se nós queremos ensinar, porque o tema da vida foi esse, a maneira de se dizer as coisas e de ensinar, né? Que seja de uma maneira mais adequada. Um professor que trata com os alunos a pedra, praticamente, não falar, né? Com rispidez, com ignorância, não vai conseguir transpassar nada, porque eles vão prestar atenção à rispidez e não ao que a pessoa está dizendo. Porque se a pessoa diz com calma, com serenidade, transmite com naturalidade aquilo ali, sem ofender, sem magoar ninguém, sem fazer com que o aluno preste atenção mais ao gesto dele do que ao próprio conteúdo, porque senão o aluno não aprende nada. E se você quer que o aluno ouça o conteúdo, você tem que dizer com palavras tranquilas, serenas, mostrando o valor das palavras e não a intensidade que você coloca nas palavras. Esse é que é o erro que a leitura está falando. Não é o dizer, é a maneira como se diz. Não é o falar, é a energia que prega o falar. Pode falar. Tem um dito popular que minha avó dizia muito quando estava diante de uma pessoa que perdia assim, o equilíbrio, e às vezes era grosseira demais, ela dizia assim, o bezerrinho manso mama na teta da mãe e das outras vaquinhas também, ou carneirinho, enfim, usou essa analogia com o bichinho. E a ovelhinha braba não mama nem da mãe, porque ela é muito braba e a mãe dá um coice, ela vai para lá. Então, a maneira como a gente tenta, né, falar com as pessoas, muda tudo, né? Muda. Faz toda a diferença. Isso aí. Bem, gente, vamos então agora ao Evangelho. Quem quer ler o Evangelho? Você mesmo, Mara, pode ler o Evangelho, né? Pode? Posso? Sim, posso. Vai lá. Um instantinho. Espera aí. Eu abri aqui no capítulo 8, página 144. Está todo mundo me ouvindo? Ouvindo. O tema é escândalos. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que crê em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno gira e que eu lançasse no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum destes pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se vossa mão ou vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. São Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 11, capítulo 5, versículo 29 e 30. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda a ação que choca com a moral ou a decência de um modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si, mas no reflexo que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque com isso sofreria seu orgulho e sua consideração diminuiria entre os homens, contanto que suas torpezas sejam ignoradas. Isso lhes basta, e sua consciência está tranquila.
São elas, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Vasos limpos por fora e sujos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral, e por isso não se lhe compreende a acepção em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazerem o mal, e as más árvores dão maus frutos. É preciso, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja por eles obrigação para praticá-lo. É necessário que o escândalo venha, porque, estando os homens em expiação sobre a terra, unem a si mesmos pelo contato com seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão remédio do bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que Deus faz emergir o bem do mal, e os próprios homens utilizam as coisas más ou mais vis. Se assim é, dir-se-á, o mal é necessário e durará sempre, porque se ele viesse a desaparecer, Deus estaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Mas se não houvesse mais culpados, não haveria mais necessidade de castigos. Suponhamos a humanidade transformada em homens de bem. Ninguém procuraria fazer o mal ao próximo, e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos avançados, de onde o mal foi excluído. Tal o será, ou tal o da terra, quando tiver progredido suficientemente. Mas, enquanto que certos mundos avançam, outros se formam. Povoados de espíritos primitivos, e que servem, por outro lado, de habitação, de exílio e de lugar expiatório para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal e que são rejeitados nos mundos que se tornam felizes. Mas ai daquele por que o escândalo venha, quer dizer, o mal sendo sempre o mal, aquele que inconscientemente serviu de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, não fez por isso menos mal e deve ser punido. É assim que, por exemplo, um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta, porque esse pai talvez tenha sido um mau filho que fez sofrer a seu pai e que sofre a pena de talião, mas o filho disso não é mais desculpável, deverá ser castigado a seu turno, em seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Se vossa mão é uma causa de escândalo, cortai-a. Figura energética, ou melhor, figura enérgica, que seria absurdo tomar ao pé da letra, e que significa simplesmente que é preciso destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, de mal, extirpar de seu coração todo o sentimento impuro e toda fonte viciosa, quer dizer, ainda, que valeria mais para um homem ter tido a mão cortada do que essa mão lhe ter servido de instrumento para uma ação má. Está privado da vista do que se seus olhos lhe tivessem dado maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para todo aquele que apreende o sentido alegórico e profundo de suas palavras, mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que delas nos dá o Espiritismo. É verdade, meu Deus. Vocês imaginam uma pessoa que foi acusada de roubo e, infelizmente, devido à pouca exploração, os poucos recursos de determinada localidade, ele foi considerado, mas, no entanto, ele era inocente. E isso acontecendo no início da vida dele, quando ainda jovem, ele vai passar a vida inteira sendo difamado
e incriminado por uma coisa que ele não fez. Ora, se o furto é uma coisa que não gera uma grande pena, rapidamente ele volta para a comunidade, mas ninguém mais tem confiança nele. E por toda parte, ele vai ser conhecido como ladrão, sem nunca ter roubado nada. Uma vez eu ouvi de um colega, Dr. Heraldo Porto Seguro, que já deve ser falecido pelo tempo, nunca mais ouvi, que Deus o ampare e o abençoe onde quer que esteja. Uma frase que eu reputo interessante para esse tipo de coisa. Aconteceu que um incidente parecido, e uma vez que a polícia conseguiu apurar que a pessoa era inocente, liberou ele da prisão, ele não chegou a ser preso. Porém, a pessoa que difamou ele, a pessoa que levantou falso testemunho contra ele, pediu perdão a ele, triste, amargurado, e ele disse: meu irmão, eu te perdoo se você conseguir catar. Pega um papel aí. Aí ele pegou um papel. Aí ele cortou um bocado de pedaço, aí ele jogou pela janela os pedacinhos. Se você conseguir catar todos os pedacinhos que o vento levou e trouxer até aqui, eu lhe perdoo. Foi um pouco bravo, porque quando você faz uma coisa desse tipo, a coisa se espalha de tal maneira que não tem mais como evitar que a pessoa seja vilipendiada, seja desconsiderada por algum crime que não cometeu. Agora, vocês imaginem esse irmão que perdoou. Claro, ele cresceu diante de Deus. Por quê? Porque teve compaixão daquele que motivou sua causa de sofrimento. Mas aquele que fez, vocês acham que fica de graça isso pela lei de Deus? Não fica de graça, não. Porque cada um de nós é responsável por aquilo que faz. E aquilo que nós plantamos, isso nós teremos que realmente receber em resposta. Se semeamos amor, recebemos amor. Se semeamos carinho, recebemos carinho. Se semeamos consideração, recebemos consideração. Se semeamos amargor, recebemos amargor também. Então, a pessoa que nos fere, que nos magoa, nós devemos perdoar de bate-pronto por várias razões, mas principalmente porque ela vai sofrer aquilo que nos fez sofrer. Ela vai passar por aquilo que nos fez passar e é digna de pena. Por isso que está escrito: e serás lançado na prisão e dali não sairás até pagar o último centavo. Isso Jesus estava falando, referência ao perdão. Melhor a gente entrar em contato com o nosso próximo e perdoar, para que não haja um julgamento. Porque quem sabe a gente pode ser culpado e aí vamos ser lançados na prisão e pagar cada centavo do que fizemos. Portanto, tudo quanto nós fazemos retorna para nós. E a palavra está franqueada a todos vocês. É a lei de causa e efeito. É a lei de causa e efeito. Essa leitura e essa figura de linguagem, assim, quando no Evangelho ele fala assim: se seu olho é motivo de escândalo, melhor cortar. Se sua mão é motivo de escândalo, melhor cortar. Eu reflito assim que é no sentido de que nos relacionamentos, né, nas relações humanas, e por estarmos num mundo de provas e expiações, e que a gente está sempre sendo convocado, né, a assumir as coisas que a gente faz, né, lei de causa e efeito. Então, eu creio que é sempre melhor. Às vezes a gente pensa assim: poxa, eu fui traído, mas não é melhor ser traído do que ser o traidor? Puxa, eu fui assaltado, não é melhor ser assaltado do que ser o ladrão? Eu acho que é nesse sentido. É melhor tirar o olho, é melhor tirar a mão, no sentido de que é melhor, porque depois você vai ter esse débito, esse aprendizado difícil, pesado para você resgatar. E aí eu creio que, eu reflito assim, que é nesse sentido, né, que é sempre melhor ser o traído do que ser o traidor. Verdade. Ou seja, a intenção de Jesus não era que ninguém arrancasse o olho, nem que ninguém arrancasse mão, nem nada, mas que nós evitássemos de estar entrando em choque com nossos irmãos,
sem saber as consequências. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós erramos, não é nem porque a gente tem vontade de produzir mal-estar em nosso irmão, nem produzir sofrimento em nosso irmão. Erramos por ignorância, ignorância de consequências. Porque tem coisas que nós pensamos que, por exemplo, um homem, ele é menos sensível a vamos dizer assim, uma coisa moral do que a mulher. E muitas vezes o camarada diz, por exemplo, o marido diz coisas à mulher que, na verdade, ele acha que não está dizendo nada demais, mas ela está sendo profundamente magoada. Porque a mulher é mais sentimental, ela sente mais as coisas que acontecem com ela do que o homem. O homem tira tudo numa boa, na maior parte das vezes, embora algumas delas sofram também, né? Mas tira, na maior parte das vezes, o homem se sai melhor nessa parte de dominar as coisas que magoam do que a mulher. Então, para evitar consequências futuras, melhor, como você disse mesmo, ser lesado do que lesar. É melhor evitar trair do que ser traído. Porque se você é traído, você tem a chance de perdoar a pessoa e conseguir até uma outra pessoa depois que não lhe traia. Mas se você trair, você vai viver com isso pro resto da vida. Entendeu? É por isso que é melhor tirar o braço do que cometer esse tipo de comportamento inadequado. Que é sobre isso que a leitura se refere. E a palavra continua franqueada. Tem uma história, meu tio, num desses evangelhos aí que eu participei, me lembro se foi no Centro Espírita, de uma história de uma mãe, né, que sofria muito com o filho, sempre doente, na cadeira de roda, e fazia cirurgias, e pelejava, e ninguém sabia direito o que é que o rapazinho tinha, que ele era um adolescente. Aquele sofrimento e tal, e ela pedindo, e depois ela teve a oportunidade de saber, aí foi, não sei se foi no Centro Espírita de Divaldo Franco, que ele teria a oportunidade de fazer tantas coisas ruins, a tendência que ele teve de fazer coisas ruins, e que essa condição que ele acabou adquirindo no mundo foi para dar oportunidade a ele refletir, ele limitar um pouco os movimentos dele, que ele teria uma grande chance de fazer coisas ruins se ele estivesse andando em plenas condições, porque ele já tinha tido essa condição antes e ele fez bastante coisas ruins. E que essa limitação que ele tinha obrigava ele a refletir mais, a pensar para dentro dele, a olhar um pouco as coisas de outra perspectiva do que na encarnação anterior, que ele foi lindo, perfeito, atlético, saudável e só fez porcaria. E aí, que era bem dizer, bem dizer essa limitação que deu a oportunidade dele a ser uma pessoa mais amável, mais... Isso aí. Está certo, Mara, é isso mesmo. Gente, vamos então passar agora ao Livro dos Espíritos. Perguntas. Só uma observação a respeito dessa leitura e até desse último caso que Mara mencionou aí. Eu estou pensando aqui que me parece em algumas ocasiões parece que a espiritualidade tende, através de movimentos restritivos, né, tentar fazer com que o espírito não reincida nos erros, enfim, nos erros que digo, na postura que vem normalmente cometendo, né? Nesse caso aí trouxe limitações ao espírito para que ele não... E eu fico me perguntando, muitas vezes eu me pergunto, com esse mesmo raciocínio em relação a espíritos que já estão em dimensões ditas melhores do que a gente se encontra, né? E eu me pergunto, será que se esse espírito fosse jogado numa situação adversa, né? Será que ele conseguiria ser tão bom quanto ele numa dimensão melhor? Será que, de fato, ele conseguiria resistir a isso? E aí, em função desse raciocínio, vem a pergunta, será que
qualquer espírito não está sempre sujeito, né, a errar de novo. E aí aquele questionamento, em que nível é que a gente poderia considerar que um espírito ele já é puro ou não, né? Porque ele pode ser sempre jogado em situações diversas, principalmente encarnados, em corpos que têm as suas próprias limitações, e isso já é naturalmente uma grande prova, né? E eu me pergunto, será que esse conceito de evolução ou melhoramento realmente, será que ele é absoluto, né? E nesse sentido, a grande dúvida, né? Se realmente a gente, como espírito, pode evoluir tanto para chegar no nível do escopo, por exemplo, de Jesus Cristo. Entendeu? Só uma reflexão. Eu quero lembrar você o que Mara me disse uma vez. O espírito que chega até a situação de um anjo, ele é de adamantio, nem de diamante, ele é de adamantio. Ou seja, ele já passou por todas essas coisas e soube se sair muito bem. Então, para ele, se ele resolvesse, como Jesus resolveu, por exemplo, encarnar aqui na Terra e sofrer as consequências da nossa ignorância, como foi feito com ele, que vocês podem imaginar o que é que Jesus passou do ponto de vista moral, né? Então, ele tem como vencer, como Jesus venceu. Porque já passou por isso várias vezes, Cláudio. Já esteve sofrendo nas esquinas, nas marquises, já foi pobre, já foi miserável, já passou por todas essas coisas. Agora, com um detalhe, ele venceu. Se não venceu da primeira vez, venceu da segunda ou da terceira, mas venceu. Mas que passou por tudo isso, passou. Por isso que o anjo que nos guarda, o nosso anjo guardião, ele é tão compreensivo conosco, porque já passou por tudo que a gente está passando agora. E é por isso que vocês devem orar por eles, lembrar deles, porque eles acompanham vocês, eles apostam na encarnação de vocês e tem como ajudar vocês. Ele não vai fazer milagre para poder você ser feliz, não, mas vai dar força para você vencer suas adversidades, vai dar coragem, vai dar motivação para você fazer as coisas, vai lhe intuir, vai explorar suas faculdades até que você consiga vencer, como ele também venceu. Entendeu, Cláudio? Mas ele não vai fracassar, não. O espírito que chega a anjo, ele é invencível. Imagine esse super-homem ao quadrado ou ao cubo. É o anjo. Isso aí. Vamos, então, à pergunta. Obrigado pelas palavras motivadoras. Vamos à pergunta. Mundos transitórios. Como ficou dito, existem mundos que servem aos espíritos errantes como estações e locais de repouso? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes e nos quais pode habitar temporariamente, espécie de acampamentos, de campos para se repousar de uma muito longa erraticidade, estado sempre um pouco penoso. São posições intermediárias entre os outros mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos, que pode alcançá-los e nele gozam de um bem-estar maior ou menor. Os espíritos que habitam esses mundos, pode deixá-los à vontade? Sim. Os espíritos que se acham nesses mundos, pode deixá-los para irem onde deve ir. Imaginai-os como aves que, de passagem, pousam numa ilha para refazer suas forças a fim de alcançar o seu destino. E aí vocês imaginam, Deus não criou mundo nenhum para ser desabitado. Todos são habitados. Dizem até que até os núcleos solares podem ser habitáveis por espíritos, né? Não é por matéria, não, por espírito. Vocês lembrem sempre que espírito é luz. Espírito é uma bola de luz. Eu não estou falando de perispírito, não. O espírito que sai pelo espaço, como a leitura fala aí, ele não está com o perispírito. O perispírito é matéria também. É uma matéria que está essenciada, mas é matéria. Ele é aquela bola de luz. Quem que vai fazer uma bola de luz? Ela pode entrar num pântano e sair lisinha, limpinha, sem nada. Ela pode entrar dentro do fogo e não sai queimada. Então, se eles estão em longas viagens siderais, o espaço é muito grande,
Eles podem, por exemplo, pousar na Lua, que para nós aqui é um planeta que não tem vida, vida material, mas tem vida espiritual. Então, pode ter muitos acampamentos espíritas em lugares que nós achamos impossível de ser habitado. E, nesse caso, não estão sendo habitados pelos espíritos, estão sendo habitados. Não, são inabitados aos nossos olhos, mas são habitados aos olhos de Deus. Né? O Saturno, Netuno, Plutão, todos esses planetas são visitados. Porque, pense bem, na Terra nós temos bilhões de espíritos encarnados. Imagine os outros bilhões que estão no universo inteiro. Esse povo vai de um lado para o outro com maior facilidade. Espírito viaja com a velocidade do pensamento. Então, eles não podem pousar num lugar para poder refazer-se e seguir mais adiante. Quando eu fazia a chamada projeção em corpo etéreo, ou seja, eu me desdobrava, desdobramento, eu tinha uma dificuldade. Por exemplo, se eu queria ir para um lugar muito distante, eu então tomava por base um ponto intermediário e me deslocava até aquele ponto. Daquele ponto eu ia para o outro ponto. Eu fazia assim. Claro que pode ser diferente, claro que pode ser mais perfeito, eu sou iniciante nisso, mas eu fazia assim. Então, o espírito pode dizer, bom, eu vou chegar à Terra, mas eu vou dar uma pousadinha lá em Saturno, de lá eu vou para a Terra. E pode fazer isso. Naquele momento que ele está pousando em Saturno, Saturno é habitado. Se não tivesse mais ninguém, estaria sendo habitado por ele. Mas, com certeza, tem mais gente. Ou melhor, tem mais espíritos habitando naquele momento. Porque todo orbe pode ser, sim, um lugar de repouso, um lugar de remanso, um lugar de estadia intermediária para que a pessoa vá num lugar que quer ir. E, dessa forma, todos os orbes são habitados. Todos, sem exceção. É a palavra está franqueada a vocês. Então, meu tio, nesse aspecto que os órgãos estão habitados por outras formas de vida diferentes da nossa, que não material, ou sei lá, quintessenciada, ou não sei que tipo de matéria, ou não sendo matéria, sendo apenas energia, muitos extraterrestres também nos visitam aqui, sim, nós percebemos se eles são energia, né? Visitam sim. E muitas vezes se fazem até, dá até E aí, eu acho que, sim, muitas vezes dão comunicações. Viu? pode falar. Ajuda a gente, inclusive, muitas vezes. Eles não podem dizer tudo porque eles têm que respeitar nossa relatividade, mas eles podem nos ajudar com o que eles podem falar para nós, as informações que podem nos dar. Muitas das invenções que nós vemos que melhoram a nossa vida aí é a intuição de espírito de outros planetas. De repente, a Terra que passou milhares de anos sem grande progresso, em 300, 400 anos, dá um pulo desgramado que hoje em dia não sei mais o que é que falta ser inventado. Você acha que isso aí é uma coisa simples e natural? Não. Tem explicação por detrás. A explicação é essa mesmo que você falou. Vamos lá? Próxima. Os espíritos progridem durante sua estada nos mundos transitórios? Certamente, aqueles que se reúnem assim o fazem com o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter a permissão de alcançar lugares melhores e ascender à posição dos eleitos. Aí ela já está falando de um outro tipo de pousada, aí de uma pousada mais demorada, porque existem também educandários do plano espiritual, fora do planeta Terra, mas pode ter também nesses planetas de repouso, em que não há vida física, mas há vida espiritual. Ela pode ter educandário, pode ter universidade, pode ter muitas coisas. Pois se o plano etérico é um plano invisível a nossos olhos, nós podemos dizer que o planeta é desabitado, e, no entanto, ele tem uma habitação incrível e com grandes proporções de espíritos que são professores e técnicos e engenheiros. Né? Ô, pai, nesses locais, como você diz, né, vivem
qualquer tipo de espírito, qualquer tipo de espírito em estado evolutivo? Não. Porque um espírito ruim também pode ser errante, correto? Mas irá para um planeta que é atraído, ou melhor, que atrai ele pelas suas características psíquicas, né? Aí é o mecanismo de atração. Ele não pode ir num planeta bom porque ele é expulso de ele. Pela própria planeta rejeita ele, entendeu? Como um ímã que se aproximando de um polo idêntico, ele é atraído, ele é repelido e se não é colocado no polo negativo, vamos dizer assim, com positivo, aí então ele é atraído, entendeu? Então ele vai atraído de uma forma imantada para o planeta que está de acordo com o psiquismo dele. E é repelido pelos planetas superiores nesse mesmo grau. Agora, os espíritos que estão mais evoluídos, não, eles são aceitos. Eles conseguem se identificar com aquele psiquismo do planeta e podem ir para o planeta superior. Mas a única opção dos que estão saindo aqui da Terra, por exemplo, já sabe até o nome do lugar onde eles estão indo. Viu? E eles já estão sendo sugados para um planeta que é 1000 anos inferior à Terra. Então, tem 1000 anos de atraso em relação à Terra. E é para lá que eles estão indo, os que estão saindo daqui, nessas guerras, nesses acontecimentos que nós estamos vendo. Infelizmente, vai haver coisa pior ainda, gente, porque precisa ter desencarnações, é tempo de ceifa, é tempo de separação entre cabritos e cordeiros, onde os cabritos vão para esse lugar e os cordeiros vão para outro, ou vão permanecer aqui mesmo na Terra. Vamos procurar ficar entre as ovelhas e deixar os cabritos lá seguir o destino deles. Isso aí, isso. Vamos. Os mundos transitórios, por sua natureza especial, são perpetualmente destinados aos espíritos errantes? Não, sua posição é apenas temporária. São eles, ao mesmo tempo, habitados por seres corporais? Não, sua superfície é estéril. Aqueles que os habitam não têm necessidade de nada. Essa esterilidade é permanente ou resulta da sua natureza especial? Não, são estéreis transitoriamente. Esses mundos, então, devem ser desprovidos de belezas naturais? A natureza se traduz pela beleza da imensidade, que não são menos admiráveis das que chamais de belezas naturais. Visto que o estado desses mundos é transitório, a Terra estará um dia ao mesmo estado? Já esteve. Em que época? Durante a sua formação. Na formação da Terra, era vulcão para tudo quanto era lado, era lava, era fogo para tudo quanto era lado, e vinha entidades para pousar aqui, espiritualmente, claro, né? E, inclusive, formar, já quem sabe, até os núcleos, que hoje em dia são núcleos de cidades espirituais e tudo mais. Eu não quero dizer com certeza isso, estou só projetando, que podia até haver já núcleozinhos se formando nisso aí, né? Por quê? Porque o espírito não sofre a ação da matéria, né? Ele está ali de passagem ou com um objetivo qualquer, uma finalidade qualquer. Naquele momento que ele está ali, o planeta é habitável. A Terra já foi também um planeta que parecia inabitável, mas, hoje em dia, nós estamos habitando nele, né? No tempo dos dinossauros mesmo, quem era cabeça de vir encarnar aqui com o ser humano, né? Se existisse na época o hominídeo, seria devorado pelos dinossauros. Então, a Terra naquela época podia ser considerada como um planeta só habitado por animais. Mas a verdade, meus irmãos, é que planetas que aparentemente são estéreis, na verdade, são pousadas de espíritos errantes, que estão ali fazendo uma pousada para ir para um outro lugar, ou até manter algum curso, alguma universidade ali mesmo no plano espiritual, que sirva de base para novos conhecimentos daqueles que vão reencarnar. Essa é a finalidade dos mundos que nos parecem desabitados. E mundo habitado como o nosso nós conhecemos. Bem, meus irmãos, chegamos então ao final de mais uma reunião, rogando a Jesus que nos dê coragem
e forças para vencer nossas deficiências, para lutar contra as dificuldades e receber também as energias do mais alto, as orientações de nossos anjos guardiães, que são muito importantes, são, na verdade, essenciais para o nosso progresso. E nesse tempo de violência, rogamos Jesus que abençoe nossos lares e nossos familiares, que possam os ladrões, os bandidos, os perversos, os malvados encarnados e desencarnados serem conduzidos para lugares distantes, longe de nossos lares, longe de nossos familiares, e que se arrependam do mal que fizeram até agora e que retornem ao bem, para que vós, Jesus, os sare. Rogamos especialmente também, Jesus, pela nossa casinha lá de Cabralha, que ela possa estar protegida e livre da ilicitude e dos malvados que ainda habitam o nosso planeta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por encerrada a reunião de estudo da noite de hoje. Viva Jesus, Deus está presente. Uma boa semana de trabalho para todos que fazem parte dessa